noite, tia Jo. Boa noite, tia Alice. Tudo bem? Tudo bem. Então, estamos aqui novamente, mais um culto. E hoje nós estamos com a nossa convidada, Maria Valentina. Isso. Maria Valentina, conta pra gente qual que é a sua idade. Eu tenho 8 anos. Ah, então olha, como todas as crianças, você é muito bem-vinda aqui no nosso culto infantil, tá bom? Tá? Agora diz pra gente que nós somos bem curiosas, né, Alice? Sim. Bem curiosas. O que você gosta mais no culto infantil? Eu gosto das músicas, dos personagens, E qual personagem que você gosta mais? da Sofia. Ah, é? E música? Qual música que você gosta mais? De todas. De todas! Muito bem. Então agora a gente, para começar nosso culto infantil, a gente vai orar, né, tia Alice? E agora é a vez da tia Alice orar. Amém. Tá? Então vamos orar? Do jeito que vocês estão em casa, né, sentadinho ou ajoelhado, vamos pedir a presença do Espírito Santo para esse culto e que ele fale, né, aos nossos corações. Abaixe suas cabecinhas, fechem os olhos. Amém. E vamos orar. Pai querido, nós estamos na sua presença neste momento e nós pedimos, Pai, que o Senhor abra a mente, Pai, dessas crianças, das suas famílias, que eles possam entender a palavra que será ministrada nessa noite através dessa história. Amém, Jesus. Visite cada família, cada pai, cada mãe. Amém. Que tudo aquilo, Senhor, que eles têm colocado, Pai, na sua presença, seja realizado. Que o clamor, que as orações cheguem até o seu altar. Em nome de Jesus. Amém. E agora a gente vai ouvir a música, tá? E nós vamos cantar daqui e eles vão cantar lá em casa. Isso, e a gente vai cantar junto, tá bom? Ó, beijo pra vocês. Beijo até daqui a pouco. Bom culto. Digo, agora não. Vamos lá, velho! Ai, não quero. Eu quero fazer um gol! Ai, eu não quero, Diego. Oi, meninas! E aí, Sofia? Tudo bem com vocês? Por que você está chorando, Márcia? Por que você tá assim? O que aconteceu? Eu vou chorar também! Básia, quando ficamos tristes, nós precisamos procurar alguém em quem confiamos pra gente contar o que aconteceu. Não podemos ficar guardando tristeza no nosso coraçãozinho. É que a nossa cachorrinha Pituca sumiu. Já faz um tempo que ela não aparece. E a gente
É triste demais. Ai, é muito triste isso. Muito triste. Ah, meninos, mas nós vamos ajudar você. A vovó falou que podemos orar, falar para Jesus aquilo que entristece o nosso coraçãozinho. Podemos pedir para Ele nos ajudar e resolver, Várzea. Sim, eu até falei, mas ele não apareceu ainda. E eu falei pra Jesus nos ajudar a gente a achar a nossa cachorrinha. E a mamãe falou que Jesus nos ajuda em tudo. É verdade, Jesus ajuda nós em tudo. Lembra que a nossa professora falou que Jesus sempre ouve a nossa oração e Ele nos responde com o sim e às vezes também quando a gente precisa esperar. Então nós temos que ter um pouco de paciência. E se Ele disser não, Ele vai dar uma outra solução pra gente que vai ser bem melhor. Vamos chamar a Dona Bíblia? Vamos chamar a Dona Bíblia. Vamos lá. Dona Bíblia! E tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus, capítulo 21, versículo 22. Lembra que a vovó falou que a tristeza é como se fosse um túnel? E todos nós passamos por ele, mas não ficamos lá? Então, Verdade. ela vai passar. É só confiar em Jesus. Quer saber, Max? Vamos procurar mais uma vez a cachorrinha? Então, eu vou ajudar você. Então vamos, então. Max, eu vou por aqui e você vai por ali. Tá bom, Aí a gente acha esse cachorro. tá bom. Tá bom? Vamos lá, então. Eu vou chamar pipoca. Vou pipoca não, no peruca. Mas cadê essa cachorra? Ai, precisa gritar? Vai, meu filho. Ai, eu vou procurar petulante. Tá bom, vai lá, eu vou pra cá. Ai, Sofia, eu tô tão triste. Eu sei que você tá triste. Mas, a gente comprou uma coleirinha e a gente vai colocar nela pra ela não se perder nunca mais. É mesmo? Vamos buscar a coleira e quando ela aparecer a gente coloca nela. Verdade. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Pituca! Peruca! Pituca, peruca! Onde tá esse cachorrinho? Onde tá esse cachorro? Oxi! Tem alguma coisa aqui, hein? Pituca! É você, Pituca! Vem cá, eu vou levar você pra base! Você tá perdida! Eu vou levar, vem vamos comigo, vamos! Vamos lá pra base, vamos! Eu não consegui achar nossa cachorrinha. Ah, ninguém vai achar ela. Ei! Achei um cachorro! Você achou, cadê? Pituca, vem cá, Pituca! Que saudade de você, minha cachorra. Deixa eu falar uma coisinha, olha o que a Bíblia diz, né? Sede agradecidos. Então vamos agradecer a Deus, porque o cachorro apareceu, né? Obrigado, Jesus. Vamos agora, vamos chamar a Dona Bíblia? Vamos. Dona Bíblia! Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Sofia, olha o que eu achei. Ai, a minha cachorra! Minha cachorra! Achei. Vamos, me ajuda a dar banho nela. Vamos dar banho nela? Vamos colocar! Obrigada, Jesus! Vamos! Dá tchau pro pessoal! Tchau, Tchau, pessoal.
Maria Valentina, o que você achou do culto de hoje? Eu gostei muito. E o que você aprendeu? Pra não ficar triste, que essa hora Deus que fica tudo bem. É isso aí. Alguma vez você ficou triste por algum motivo, por alguma coisa? Sim, Sim, e o que você fez? orei por Jesus. Ai, que bênção, gente. Como é bom a gente confiar em Jesus, né? Não é verdade? Ele é a nossa fortaleza, né? Então tá bom, gente. Olha, então, próxima semana nós teremos outra história, nós teremos mais convidados, tá? E não deixe de assistir a gente, tá? Ó, um beijo para vocês e uma semana abençoada para todos vocês. Já mando beijo. Tchau. Isso. Já convido eles Muito pra bem. semana que vem assistirem também, né? Todo domingo, às 7h15, todos ligadinhos lá na TV Kids. Ok. Tchau para vocês. Todos devem conhecer. 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 Quem é Jesus? Todos devem conhecer. 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 Quem é Jesus? Todo mundo deve ter. Todo mundo deve ter. Alegria no viver. Alegria no viver. E certeza de morar no eterno lar. Todo mundo deve ter. Todo mundo deve ter. Alegria no viver. E certeza de morar no eterno lar. A certeza para o crente. Alegria eu pensei. Por isto estou contente, sendo embaixador do Rei. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
tantos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és
Uma nova semana com novas oportunidades e uma programação feita especialmente para você. Aos domingos temos 4 horários de culto para estarmos juntos. Às 9h30 da manhã, 16 horas, às 19h15 com o nosso culto Kids online e às 19h30 com o nosso culto online e o nosso culto presencial. Participe! Todas as terças-feiras, às 20 horas, temos a Terça do Avivamento, com cultos temáticos de cada ministério da igreja. Participe! Células são ambientes onde encontramos amigos de verdade, recebemos cuidado e aprendemos mais sobre fé, alegria e amor. Se você ainda não participa de uma célula, entre em contato conosco na secretaria da igreja. Ei, Conexão Jovem, todos os sábados às 20 horas. Participe! Estamos em uma campanha de oração pela cobertura espiritual de nossas famílias. Tire 15 minutos do seu dia para estar orando e intercedendo. Campanha do Quilo do Amor. Uma missão de amor. Colabore você também. Traga o seu quilo do amor e abrace essa causa e faça sua doação. Traga o seu dízimo e sua oferta. Continue entregando o seu coração a Deus e sendo fiel. Neste momento, estaremos fazendo oração pelos enfermos. Espírito Santo, eu peço que o Senhor toque agora essa enfermidade com o seu poder de cura. Toque, Espírito Santo, com mais cura e mais poder, no nome de Jesus. Intensifique o seu toque agora, Espírito Santo, no nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora: dor desapareça, inflamação seja curada, tendinite, bursite sejam curadas agora no nome de Jesus. Limitação de movimento desapareça agora no nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de aflição na autoridade do nome de Jesus e abençoo a saúde do seu filho e da sua filha, da cabeça à planta dos pés, no nome de Jesus. Amém. A paz, meu nome é Eveline, eu sou a esposa do Rodrigo, mãe do Felipe e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o meu testemunho sobre infertilidade. Eu me casei com o Rodrigo em novembro de 2005 e logo nós começamos as tentativas para ter um filho. Ao longo da minha adolescência, devido ao diagnóstico de ovário policístico, eu recebi muitas palavras de muitos médicos dizendo que quando eu projetasse ter um filho, eu teria muita dificuldade. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu acreditei nessa palavra muito mais do que eu deveria. Após alguns meses tentando engravidar e diante da ausência de respostas, nós procuramos ajuda médica em Maringá. Então eu fiz diversos exames para saber o que de fato eu tinha e qual a dificuldade que teria para eu ter esse filho. Nada foi encontrado a não ser uma resistência à ovulação, ou seja, meu organismo não ovulava naturalmente. Iniciando esse tratamento, eu comecei a tomar altas doses de hormônios, mas os meus ovários não respondiam a essa medicação. Então, depois de um tempo, nós resolvemos procurar uma segunda ajuda médica. Então, nós procuramos esse segundo médico para continuar o tratamento. E aí, depois de um tempo, através dessas induções de ovulação, eu até consegui engravidar. No início foi muita felicidade, nós comemoramos, nós achamos que a nossa luta tinha chegado ao fim, nós contamos para os nossos parentes, ganhamos presente, ou seja, a felicidade estava completa. No entanto, no íntimo, eu sabia que existia alguma coisa de errado com essa gravidez. Questionando o médico, ele resolveu me tranquilizar. Ele disse que estava tudo bem, que eu poderia comemorar e que finalmente nós havíamos ganhado esse presente de Deus. Como a gravidez ainda estava muito no início, o médico pediu para a gente voltar depois de 15 dias, porque aí a gravidez estaria mais avançada e então daria tempo para ouvir o coração do nosso bebê. Então nós aguardamos esses 15 dias, nós voltamos e aquele dia era um dia cheio de expectativa, nosso coração estava transbordando, porque afinal de contas nós iríamos ouvir aquele som que toda tentante
gostaria de ouvir o som das batidas do coração do seu bebê. Aquele dia foi constatado os batimentos cardíacos do embrião, porém o médico logo na sequência nos avisou que aquela gravidez havia se desenvolvido fora do útero e ela estava alojada em uma das minhas trompas, que era uma gravidez sem chance nenhuma de sobrevivência. Era um final de sexta-feira à tarde, talvez tenha sido um dia mais triste das nossas vidas e nós fomos orientados que nós deveríamos voltar no dia seguinte para tomar uma medicação. Eu, internada no hospital, deveria tomar uma medicação para quem faz quimioterapia no intuito de interromper aquela gravidez, porque se ela não fosse interrompida, poderia haver um rompimento da trompa, então eu teria uma hemorragia interna. Como essa medicação não fez efeito, alguns dias depois eu tive que ser submetida a uma cirurgia de emergência. Nessa cirurgia, a gravidez de risco foi retirada, só que além de retirada do embrião, eu também perdi a trompa direita, na qual estava alojado esse feto. E agora eu havia perdido a metade da fertilidade que eu já não tinha. Então, após esse período, eu me recuperei dessa cirurgia, nós levantamos a cabeça e nós seguimos de novo para o tratamento. Dessa vez, procurando a ajuda de um terceiro médico. Nesse terceiro médico, nós fomos muito bem acolhidos, fomos orientados, fomos muito bem recebidos, fizemos novos exames, sempre em busca de respostas. E nesse terceiro tratamento, nós também formamos uma certa parceria com esse médico. E esse médico sempre dizia: nós fazemos aqui o que a medicina nos permite, mas quem dá o bebê é somente Deus. Após essa etapa do tratamento também não ter tido sucesso, então nós decidimos avançar para uma outra etapa do tratamento, de conseguir a gravidez através de uma fertilização in vitro. Para que essa fertilização acontecesse, eu precisava receber uma alta dose de medicação para então tentar formar uma média de 14 óvulos. Só que eu tomava essas medicações e os meus ovários continuavam não respondendo. Depois de muita tentativa, de muita medicação, eu produzi somente um óvulo. E esse óvulo acabou virando um embrião e ele foi implantado no meu útero. Depois de alguns dias eu fiz teste de gravidez e ele deu negativo. Após esse resultado negativo, então bateu aquele cansaço dos quase 3 anos de luta, de tentativa desse tratamento de gravidez, toda sem sucesso. Então, eu desgastada, cansada, emocionalmente muito ferida, eu resolvi fazer um jejum e uma oração, pedir uma direção de Deus se eu realmente deveria prosseguir com esse tratamento. Após algum tempo de jejum e oração, Deus me deu um sonho muito real. Nesse sonho, a igreja estava reunida e de repente eu recebi um envelope. E o envelope, ele tinha até o mesmo nome da clínica onde eu fazia o tratamento. E eu abri esse envelope e no envelope dizia que eu estava começando uma etapa de fertilização in vitro, mas não seria possível terminar porque eu já estava grávida naturalmente. Uma experiência que me marcou muito também aconteceu em janeiro de 2018. Nós tiramos férias e fomos para o litoral de Santa Catarina. E como de costume, nós também temos o hábito de frequentar a igreja durante as nossas férias. E naqueles dias estava acontecendo um evento muito grande numa igreja perto de onde nós estávamos. Então nós seguimos para lá para adorar a Deus e no meio de uma multidão de aproximadamente 2.000 pessoas, um rapaz jovem bateu nas nossas costas e quando nós viramos para trás ele disse que Deus havia pedido para que ele orasse por nós porque ele sabia que nós tínhamos o sonho da maternidade, da paternidade e que Deus mandava dizer que num tempo muito próximo, num tempo determinado por ele mandaria essa criança. Da mesma forma que esse rapaz surgiu do meio da multidão, ele também desapareceu no meio da multidão. Quando a nossa luta contra a infertilidade estava quase acabando, nós fomos tentar novamente uma fertilização in vitro. Só que por um problema de saúde que eu tive que dar uma pausa no tratamento. Isso era em novembro de 2018 e eu deveria voltar na clínica para começar uma nova etapa de fertilização em janeiro do ano seguinte. Quando iniciou o ano, eu voltei naquela clínica onde eu fazia tratamento e nós começamos então uma nova etapa de fertilização. Para prosseguir no processo, eu precisava tomar uma medicação e então, quando essa medicação fizesse efeito, eu deveria voltar na clínica.
Eu tomei essa medicação, só que ela não fez efeito, então nós decidimos voltar na clínica e perguntar o que tinha acontecido. Quando a médica nos atendeu, ela logo estranhou, porque aquela medicação era muito forte, e desconfiou que eu já estivesse grávida naturalmente. E ela pediu para eu fazer um exame de laboratório. Nós saímos dali na mesma hora, nós fomos no laboratório e ficamos de pegar o resultado um pouco mais tarde. Pegando o resultado daquele exame algumas horas mais tarde, eu e o meu esposo ficamos simplesmente impactados no laboratório, porque o resultado, para nossa surpresa, deu positivo. O tão sonhado positivo chegou para nós também numa tarde de sexta-feira, e assim como aquela sexta-feira onde nós perdemos o bebê foi um dia mais triste das nossas vidas, essa sexta-feira Deus nos alegrou. Durante essa batalha contra a infertilidade, nós crescemos muito como servos de Deus. Nós contamos com o apoio de uma igreja inteira que orou pela vinda do nosso filho. Nós contamos com o apoio dos nossos pastores e discipuladores que em nenhum momento nos deixaram desistir desse sonho chamado maternidade. Se você vive esse drama chamado infertilidade, eu quero te lembrar que Deus realiza sonhos. O Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantarás a ti, Senhor. Faze descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantarás a ti, Senhor, cheia de gratidão por seu amor. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar,
Amém? Por favor, queridos, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos capítulo 1, Evangelho segundo Marcos capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 13. Aleluias. A Bíblia diz, Marcos 1, 8: Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo depois, o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens, e os anjos os serviam. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir mais uma vez que o Teu Espírito tenha liberdade para agir e operar sobre cada um dos Teus filhos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, o derramamento do Espírito Santo era esperado como uma característica, do período messiânico. Muitos buscam o benefício de ser cheio do Espírito de Deus, enquanto Deus, Ele quer manter um relacionamento mais cheio, mais presente conosco. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é um Deus apenas de experiência. O relacionamento, ele permanece, A experiência, ela acaba, mas o relacionamento continua. Nós entendemos o que a palavra de Deus diz no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3: Andarão dois juntos se não estiverem em pleno acordo. Não tem jeito, querido, de eu caminhar ao lado de Deus se eu não concordar com os princípios da palavra de Deus. A base de qualquer relacionamento é a concordância entre si e a confiança. Nós precisamos entender e confiar literalmente na graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Não tem como você dizer que ama alguém e não confiar nela, não confiar na pessoa. Não tem como eu dizer para vocês que eu confio em Deus, que eu amo o Espírito Santo, se eu não confiar literalmente na palavra de Deus e naquilo que a palavra fala a respeito do Espírito Santo sobre a minha vida. Alguns irmãos têm testemunhado, têm falado como foi visitado pelo Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. Eu creio nisso, eu creio, mas nós não podemos viver de experiências e simplesmente de visitações do Espírito Santo. Nós entendemos que isso é sobrenatural, que isso é bom, é gostoso, é maravilhoso, quando nós sentimos a presença dEle. Mas o Espírito Santo quer muito mais de mim, quer muito mais de você. O Espírito Santo quer manter um relacionamento sério com você. Eu já ministrei alguma coisa sobre família, e eu disse aqui para todos que estavam aqui me ouvindo, eu tive uma experiência com a minha esposa quando eu a conheci, e essa experiência marcou muito a minha vida. Mas eu não vivo de experiência com a Kátia, eu vivo de um relacionamento com a Kátia. E esse relacionamento tem sido duradouro, porque nós nos aquecemos cada dia mais. Nós vivemos intensamente o nosso relacionamento, e nós precisamos disso, precisamos do Espírito Santo para que nós possamos manter um relacionamento mais sério com Ele, com um compromisso sério diante da presença dEle. Essa expressão de uma experiência é muito bom, é muito bom. Eu me lembro de algumas experiências que já tive com o Espírito Santo. Repreendendo o demônio, de orar para os enfermos, de caminhar na rua, de livramento, de momentos de orações, aqui mesmo na igreja sozinho, de como o Senhor fala, de como o Senhor direciona. Mas eu não posso viver assim.
Eu preciso aprender a viver com o Espírito Santo 24 horas da minha vida. Eu não posso ter horas cheio do Espírito, hora fora do Espírito, eu não posso. A Bíblia nos manda encher-nos do Espírito Santo. E eu preciso disso. Eu preciso da direção dele. O Espírito Santo não quer apenas, querido, nos visitar. Eu quero que você entenda isso nessa manhã. O Espírito Santo quer habitar nas nossas vidas. Ele quer nos encher, ele quer nos fazer transbordar com o seu poder, com a sua virtude. E nesta manhã, a minha oração ao seu coração que está aqui lhe ouvindo é que você possa ser totalmente cheio do Espírito Santo, transbordante do Espírito Santo. O maior exemplo, querido, de uma vida cheia do Espírito Santo é o próprio Senhor Jesus. Interessante que, como Deus encarnado, né, a sua vida era uma plenitude só diante do Espírito Santo. Algumas coisas Jesus passou para que nós pudéssemos ter como exemplo de como ter uma vida cheia do Espírito Santo. Cristo não precisava, querido, ter o Espírito Santo. Jesus não precisava de orar, Jesus não precisava de ler a palavra, ler as escrituras, de jejuar, mas ele fez tudo isso para nos mostrar, para nos deixar como exemplo. Então o mestre, ele não iniciou o seu ministério oficialmente enquanto o Espírito de Deus não veio sobre a sua vida. E a Bíblia diz que o Espírito veio em forma corpórea de uma pomba sobre a vida dele. Esse era um sinal que João, o Batista, ele sabia que aquele o qual o Espírito Santo viesse sobre aquela pessoa no ato do batismo, aquele era literalmente o Filho de Deus. Então Jesus, ele passou por todo esse processo para nos ensinar que primeiro, para que nós possamos realizar a obra dele, para que nós possamos caminhar diante dele, nós precisamos literalmente ser cheio do Espírito Santo. Amém? Amém, queridos? A característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma coisa sobrenatural. O livro de Efésios nos fala que nós já temos o Espírito Santo. Ninguém, querido, ninguém consegue tomar uma decisão na sua vida de aceitar Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Eu pego esse copo aqui e coloco um pouco de água. E eu pergunto para vocês: há água nesse copo? Há. Então, quando você aceita Jesus, é isso que acontece. O Espírito Santo entra na sua vida. Agora, o ser cheio do Espírito Santo é você transbordar. Esse copo está cheio de água, a ponto de transbordar e fazer com que aqueles que estão ao lado possam também receber essa unção sobrenatural, esse mover que é a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, a primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é aprender a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue discernir a voz de Deus. Hoje nós temos a voz do diabo, nós temos a voz humana, que é a voz da carne, e a voz de Deus. E muitos têm caminhado segundo a sua direção, a voz humana, e muitas vezes estão caminhando diante de vozes malignas, porque não conseguem discernir a voz de Deus. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue discernir. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 11 do capítulo 1. A Bíblia diz: foi ouvida uma voz dos céus. Foi ouvida uma voz do céu. Meus queridos, Jesus sempre ouviu a voz de Deus. Mas aquele momento na área, naquele momento do batismo, era necessário que as pessoas ouvissem uma voz sobrenatural, uma voz que viesse do além, que veio do céu, para que eles pudessem confirmar aquele ato público do ministério da vida de Jesus. E na hora que Jesus, ele
sai da água, que o Espírito Santo vem sobre a vida dele, a Bíblia diz que foi ouvido uma voz do céu. Meus queridos, quem é cheio do Espírito Santo consegue entender, consegue discernir a voz do Espírito de Deus falando profundamente sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Jesus sempre ouviu a voz de Deus, sempre ouviu a voz de Deus, mas naquele momento a Bíblia diz que todos que estavam ali ouviram a voz de Deus. As pessoas que caminham ao nosso lado precisa entender que você não é direcionado pela sua alma, pela sua carne. As pessoas que caminham com você precisam entender isso, que você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e que você ouve o Senhor falando. Pastor, como que é isso? Como que Deus fala? Meu irmão, Deus tem a sua multiforma, Deus tem a sua maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de trabalhar. Deus pode falar através da sua palavra, Deus pode falar através de um discipulador, Deus pode falar através, querido, de uma palavra profética. Deus pode usar até o ímpio para falar com você, mas fique atento, porque quem é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo sempre direciona e sempre fala. Se você ainda não ouviu essa voz falando ao seu íntimo, pode ter certeza, o Senhor vai abrir os seus ouvidos espirituais e você ouvirá o Espírito de Deus falando sobre a sua vida. Se você crê nisso, levanta a sua mão aí, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Ele quer falar, Ele quer falar. Numa venda, numa compra, numa direção, num conselho, Ele quer falar, Ele quer falar. A Bíblia diz, querido, que a vida do cristão cheio do Espírito Santo, tudo e todas as coisas é direcionado por Ele, é direcionado por Deus. O Senhor Jesus, Ele passa a orientar a sua vida. Quando você começa a buscar mais, a orar mais, a jejuar mais, a ler mais a palavra, a testificar mais aquilo que Deus quer falar ao seu coração, meu amado irmão, o Espírito Santo, Ele começa a habitar sobre a sua vida. Tem alguns cristãos que falam, eu não consigo vencer uma área na minha vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se você for cheio, você vai vencer esta batalha. Se você for cheio, Ele vai te direcionar, Ele vai continuar a falar ao seu coração. A Bíblia diz em Isaías 30, versículo 21, quando te desviares para a direita ou quando desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andar por ele, este é o caminho. Quem é direcionado pelo Espírito Santo não erra caminhos não, meu irmão, porque o Espírito Santo sempre mostra, sempre mostra. Uma vez, alguns tempos atrás, eu recebi um telefonema para ir orar em uma fazenda, numa chácara. E eu tinha uma moto. Eu peguei aquela moto, era por volta das 3 horas da manhã, das 3 horas da tarde, às 15 horas. E eu estava indo rumo ali, a Fonte Luminosa, a fazenda do Deus Dete Cerqueira. E eu recebi aquele telefonema, peguei a minha moto e estava indo. E eu comecei a orar. Falei, Espírito Santo, eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei o que está acontecendo, mas quem me direciona é o Senhor. Na hora eu senti vontade de parar a minha moto. E eu já estava na curva. Quando eu parei na minha moto, o Espírito Santo falou para mim, volta, que é uma cilada contra a sua vida. Eu encostei minha moto, orei ao Senhor e falei, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer? O Senhor falou, é. Eu virei minha moto e voltei. Isso era um domingo à tarde. À noite, nós estávamos no culto aqui. Minha irmã me disse para mim, pastor, hoje, 15 horas da tarde, às 15 horas, eu estava orando pela vida do Senhor. E o Espírito Santo me levou a buscar a presença de Deus pela sua vida.
E eu estava intercedendo. E Deus falou para mim que te livrou de um laço hoje de morte. Te livrou de um laço de morte. E eu contei a história. A Kátia sabia desse fato. Contei a história para ela e nós oramos agradecendo a Deus. Meu irmão, você precisa aprender que o Espírito Santo ainda fala. O Espírito Santo ainda fala. Agora, recente, o Vilmar que está ali, eu já contei isso aqui. Eu queria comprar uma televisão 70 polegadas, né, Vilmar? 50 polegadas, para 75, para colocar aqui no auditório. E eu fui lá, tudo certo. De repente travou alguma coisa lá, eu não sei o que era. Travou alguma coisa lá e precisava aumentar o cartão, é isso? E o Vilmar disse para mim assim, louco para ganhar comissão, pastor, deixa tudo certo aqui, passa aqui amanhã. Falei, amém. Deixei tudo lá. No outro dia eu não podia, eu pedi para a Kátia aí. E a Kátia não conseguiu liberar. O Vilmar também não conseguiu liberar. E passou mais um dia. Aí eu cheguei em casa e falei para a Kátia, eu vou de novo lá, que eu quero comprar. Está fazendo parcelas boas, a igreja está precisando, eu vou comprar. A Sandra chegou para mim e disse, pastor, eu quero ajudar a ofertar na compra da televisão. Lembra disso? E eu fiquei muito contente. Só que chegou um momento, pela terceira vez, escute só, pela terceira vez, nós fomos lá, o gerente lá chegou e falou assim, pastor, fica tranquilo, eu não sei o que aconteceu aqui, mas televisão é do senhor. A Kátia chegou e acho que a Kátia me ligou, não me lembro se você tinha me ligado, ou se ela falou pessoalmente, não estou bem lembrado aqui. Ela falou, você não percebeu ainda o que Deus está tentando te mostrar? Não é hora. Aquieta o teu coração. O Senhor sabe a hora certa. Busca uma direção. Por que está tentando fazer as coisas dessa forma? Você esqueceu como que o Espírito Santo fala? Irmão, aquilo foi uma pancada no meu coração. Eu saí lá de casa, eu vim para a igreja, abri aqui, fiquei aqui sozinho. Falei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu preciso sempre estar na tua direção. Estou insistindo numa coisa, meu irmão, quando você tentar fazer alguma coisa que as coisas dão uma complicada, fique tranquilo, vai orar, vai pedir uma direção de Deus. Deus tem algo de sobrenatural. Deus tem sempre o melhor. Não pense você que Deus só direcione você nas grandes coisas. Nas pequenas coisas, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. Nós estávamos em casa e eu precisava achar meu guarda-chuva para vir para a igreja. E eu não achava meu guarda-chuva. Eu sempre tenho 2 em casa. E eu não achava nenhum. Procuramos em todos os lugares do quarto da nossa casa e não achava aquele guarda-chuva. E eu sabia que ele estava lá porque tinha chovido uma semana antes. E eu tinha usado ele. E nós procuramos de um lado, procura do outro e nada. Foi dando um horário e eu parei. Falei, Espírito Santo, meu amigo, é o Senhor que direciona a minha vida. Onde está esse guarda-chuva, Espírito Santo? Onde está? Entrei para o banheiro, escovei os dentes, saí. Quando eu fui pegar a chave da minha casa, perguntei para a Kátia, cadê a chave? A Kátia falou, está na porta. Quando eu abri a porta estava aberta assim, quando eu fui tirar a chave, o guarda-chuva estava atrás da porta. Fazia mais de 3 horas que a Kátia estava procurando aquele guarda-chuva. Nas mínimas coisas o Espírito Santo fala com você. Nas mínimas coisas. Você precisa aprender isso. O Espírito Santo não está aqui sobre a terra só para você falar em línguas estranhas, não. O Espírito Santo está aqui para te direcionar, para falar com você. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ao levantar,
ao almoçar, ao jantar, ao caminhar, ao negociar. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça. Ele fala, ele orienta, ele mostra. Segunda característica, queridos, de quem é cheio do Espírito Santo é ter uma identidade de ser filho. Filho de Deus. A palavra de Deus diz que uma voz disse: esse é meu filho amado, tu és o meu filho amado. Olha, a manifestação de Deus, falando que ele, Jesus, era o seu filho amado. Querido, a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é assumir essa identidade de filho de Deus. Filho de Deus. Você não é qualquer um. Jesus era conhecido como um bom rapaz. Jesus era conhecido como um trabalhador, o filho do carpinteiro, o filho de Maria. Ele era da descendência de Davi. Mas a partir daquele momento, daquele ato que marcou a sua vida, ele passou a ser notado como filho de Deus. Ele passou agora a ser reconhecido como filho de Deus. Ao sair daquela água, Jesus assumiu uma nova identidade. Ele começou o seu ministério. João Batista, querido, ficava ali naquele Rio Jordão, estrategicamente esperando pessoas que viessem pegar água, lavar roupa, ou lavar alguma coisa, lavar uma panela, enfim. Mas quando chegava ali naquele Rio Jordão, encontrava aquele que era o precursor, com uma palavra dizendo: arrependei-vos, porque é chegada a hora. O reino de Deus está próximo. E quem era, queridos, que estava ministrando isso? Era o próprio João, o Batista. Ele estava ali com uma mensagem direcionada. E percebam, queridos, que João, ele batizava aquelas pessoas na rua, na água. Aquelas pessoas saíam pelas ruas, todos molhados. Aqueles que viam aquelas pessoas molhadas, sabia que aquela pessoa tinha passado pelo batismo do arrependimento que João o Batista ministrava. Isso marcava a vida das pessoas. As pessoas olhavam com outros olhos para aqueles que tinham tido essa experiência. João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: recebe poder de ser chamado filhos de Deus. Meu irmão, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você tem agora um novo pai. Você agora é filho de Deus. João 1,12 fala isso. Você se torna um filho de Deus. A boa notícia é que nós somos adotados como os filhos de Deus. Foi por isso e para isso que Jesus veio ao mundo. A Bíblia diz em João: contudo, os que receberam, aos que creram no seu nome, você que creu no nome do Senhor Jesus, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Você não é um bastardo, não. Talvez você lutou para chegar aonde você está hoje. Talvez você tenha alguns traumas na sua vida, porque a sua mãe que não te queria, porque você foi rejeitado. Meu irmão, o maior e o melhor Deus deste mundo, você se tornou filho dele. Então assuma essa responsabilidade. Ande como verdadeiro filho de Deus sobre a face da terra. Ande como filho de Deus. Levante a sua cabeça. Não tenha medo desses ataques malignos contra a tua vida. Saiba que você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Você não é uma pessoa qualquer, meu irmão. Naquela cruz Jesus pagou e foi castigado pelos nossos pecados. Por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, nós podemos ter comunhão com Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a adoção de filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus.
A Bíblia diz que nós agora somos parte da família de Deus. O Espírito Santo passa a morar em você. O Espírito Santo começa a te dominar. O Espírito Santo começa a entrar, a direcionar a tua vida. É Ele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Romanos capítulo 8, versículo 14, a Bíblia diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ei, se você, meu amado irmão, é guiado pelo Espírito Santo, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você tem autoridade sobre essa terra. Você tem autoridade sobre essa terra. A Bíblia diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas recebem o Espírito que os adotou como filho. Agora, entenda, você é filho de Deus. O Espírito Santo habita no seu coração. Anda como tal. Anda como tal. Tome uma postura diferente. Você agora é testemunho do que Deus é capaz de fazer sobre essa terra. Você tem uma identidade espiritual. Eu sou filho de Deus, aleluia. Quando eu passo por algumas setas, algumas batalhas, alguns desertos na minha vida, a coisa que mais me anima é saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Ninguém, querida, ninguém tira essa alegria do meu coração. Nada tira essa alegria do meu coração. O apóstolo Paulo chegou até a dizer: ainda que o meu exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Se renova porque eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Irmãos que estão com medo dessa pandemia, com medo do Covid-19, meu irmão, o que é isso? Estar com Cristo é melhor. Nós vamos passar por essa situação, e se Deus nos permitir passar, nós vamos ser vitoriosos. Mas se Deus não nos permitir, meu irmão, se você fechar os olhos aqui, você vai acordar ao lado de Jesus. Você vai acordar ao lado de Jesus. Então você é filho de Deus. Diga isso: eu sou filho de Deus. Mais alto, diga: eu sou filho de Deus. Quem testemunha isso sobre a sua vida é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. No ano de 94, eu voltei para a área comercial, para voltar para trabalhar no comércio. Eu jejuei, orei, pedi a graça de Deus. Eu fiquei setembro, outubro, novembro e dezembro em casa, né? Em janeiro, pedindo, 93, pedindo ao Senhor: Deus, abre uma porta. Eu sou teu filho, Pai. Tenho enfrentado umas guerras, mas o Senhor é comigo. O Senhor nunca me abandonou. E eu saí, queridos. Kátia é testemunha do que eu estou dizendo, porque ela orou para mim sair. E eu, com vergonha de voltar para o comércio, voltar a pedir emprego, voltar lá no João, que já tinha me oferecido serviço. Há uns 2 anos antes eu disse não. E por causa de um deserto na minha vida, eu, em 93, deixei de pastorear. Fui desligado do hall de membro dessa igreja. E fiquei alguns meses em casa chorando. Barba cresceu. Passei a lavar, passar e cozinhar, cuidar da minha filha. E eu fiquei chorando, pedindo para Deus: Deus, me anima, me fortalece, me direciona, eu preciso do Senhor. Algumas pessoas dessa igreja, dos que estão aqui, o Rogério deve lembrar muito bem disso, a Darcília deve lembrar muito bem disso, o Fabrício, eu não me lembro, Fabrício ainda não, Fabrício não era novo convertido. A Neia, que deve lembrar disso, foi justamente no ano que o Lucas nasceu, 93. Que tristeza, que angústia. E eu jejuei, orei. E saí
procurando emprego. Irmãos, falei para Deus, eu não sei nem como fazer isso. Eu não tenho cara para fazer isso. Mas eu tenho uma família para sustentar. Tenho uma família para sustentar. E eu passei em frente ao Peg Calce. O Elmo estava na porta. Quando eu vi, eu me gelei inteirinho. E ele chegou para mim e falou para mim: você está procurando emprego, né? Eu falei: tô. Pode parar. Volta para cá. Eu entrei lá no escritório e contei toda a minha situação para ele. Toda. Falei: eu preciso voltar a trabalhar uns 3 anos, 4 anos. Depois eu volto para o ministério. E ele disse para mim: e quando você precisar, a porta aqui está aberta. A porta aqui está aberta. O João sabe disso, foi por isso que eu não aceitei o teu convite de trabalhar na Jorrovi. 98. Outubro de 98. Eu volto para o ministério. Meus amados irmãos, Deus é o nosso Pai. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. As lutas vão acontecer, mas tome uma atitude de filho. Tome uma atitude de filho, ande por essa terra, sabendo quem é você. Sabendo quem é você. Deus vai te direcionar. Deus vai te abençoar. É desejo de Deus entrar na sua vida através do Espírito Santo e direcionar todo o seu caminho, todas as suas decisões precisa ser direcionada pelo Espírito Santo. Outra característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é ter prazer em Deus. Ter prazer em Deus. O versículo 11, a palavra de Deus diz que Deus mesmo disse lá: em quem me comprazo, eu tenho prazer nele. Deus dizendo que tinha prazer em Jesus. Prazer em Jesus. O Senhor declarou, querido, que tinha prazer. Por quê, querido? Porque Cristo tinha prazer de fazer a vontade de Deus. Quando você tem prazer em fazer algo para Deus, Deus também tem prazer em realizar algo sobre a sua vida. A Bíblia diz que Deus olha do céu. E nesse olhar de Deus para o céu, Ele vê o seu filho cumprindo os seus objetivos. E Ele diz: eu tenho prazer nesse menino. Eu tenho prazer. Quando eu vejo meu filho, quando eu vejo minhas filhas tomar algumas atitudes que me agradam, nós ficamos todos orgulhosos de ver os filhos tomando decisões. Eu sei que a maioria de vocês aqui são pais. Quando um filho acerta, quando um filho atinge o alvo, você tem prazer de olhar para ele e dizer: esse é meu filho, eu tenho prazer nele. Foi isso que Deus fez naquele exato momento. A hora que Jesus chega ali, irmãos, ele ficou dos 12 anos, ou melhor, dos 3 anos, morando em Nazaré. Agora com 30 anos de idade, Jesus passou 27 anos morando em Nazaré. Agora ele chega, o Espírito Santo já preparado para descer sobre ele, para iniciar o seu ministério. Ele sai de Nazaré, vem agora para a terra prometida. E quando ele chega ali, João olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olha e fala: eu não sou digno de desatar as sandálias. João olha e diz: eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim. Jesus olha para João e fala: cumpra-se em mim o propósito de Deus. Ele vai até João, e João mergulha, João o batiza. E naquela hora o Espírito Santo vem sobre Jesus, e a manifestação de Deus é: este meu filho aí, eu tenho prazer nele. Meu irmão, Deus tem que ter prazer em você.
nos seus negócios, na sua profissão. Deus tem que ter prazer em você. Deus tem que olhar lá do seu alto divino trono e dizer: eu tenho prazer na Eliane, eu tenho prazer na Aline, na Sandra, na Cátia. Deus tem que ter prazer em você, meu irmão. E sabe como que Deus vai ter prazer em você? Você trabalhando, Jacques, lá no banco. Sabe como que Deus vai ter prazer em você? É quando você for cheio do Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para você e ver que tem algo diferente na sua vida. Algo diferente, algo de sobrenatural. Significa, queridos, que Deus olha do céu, fica satisfeito pela obra que nós estamos realizando aqui. A obra que você está realizando aqui vai agradar o coração de Deus? Será que Deus pode olhar e dizer: eu tenho prazer na vida do Rogério aqui nessa terra? Será que Deus pode olhar e dizer: eu tenho prazer na vida do Fernando aqui na terra, na vida do Jefferson aqui na terra? Deus quer ter prazer, e para Deus ter prazer em você, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, no Salmo capítulo 1, versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Ei, quem é cheio do Espírito Santo medita na lei do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Faça a vontade de Deus, que Deus vai fazer a sua vontade. Vai fazer a sua vontade. Deus tem prazer, querido, em realizações. Deus tem prazer em fazer com que a vontade sua seja dEle. Mas você precisa agradar a Ele. Agrade a Ele. Agrade Ele como filho, agrade Ele como profissional, agrade Ele como servo, agrade Ele como profissional que você é. Agrade Ele. Agrade. E para nós encerrarmos, queridos, outra característica de quem é cheio do Espírito Santo: resiste provações, resiste tentações. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz que logo após que ele saiu daquela água do Rio Jordão, ele foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. Quem é cheio do Espírito Santo vai passar por provações, vai passar por momentos difíceis. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Jesus também não precisava, querido, ir para o deserto para ser tentado. Não precisava passar por aquele momento. Mas ele fez isso para mostrar para mim e para você que em meio às tentações nós podemos ser vitoriosos pela palavra de Deus. Em meio às provações nós somos tentados, somos provados. Somente quando somos cheios do Espírito Santo é que conseguimos ter força para resistir às tentações. Perceba que ele foi cheio, depois ele foi para o deserto ser tentado. E ele resistiu como humano todas as provações que o diabo lançou sobre a vida dele. Sabe por que você não vence provações? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Sabe por que você não consegue vitória? Porque você não está cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo vence provações, queridos. Vence provações. A Bíblia diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com as tentações vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 13, você pode vencer essa prova, meu irmão. Você pode vencer. Se você for cheio do Espírito Santo, você já pode levantar a bandeira da vitória. Você vai vencer essa prova.
Marcos capítulo 14, versículo 38, vigie e ore, para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, olhe bem, o Espírito que está sobre a sua vida está pronto para te orientar, para te fazer vencer. Mas o que faz, o que atrapalha é a sua carne. A carne, querido, faz você ser um fracassado. Ser um fracassado. Quem é cheio do Espírito Santo vence provas, vence os desertos da vida. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos passar por esses desertos da vida, por esses momentos difíceis. Eu poderia testemunhar para vocês aqui inúmeros testemunhos de momentos de glórias e momentos de batalhas. Em nenhum momento da minha vida eu me senti sozinho. Em nenhum momento. O Espírito Santo sempre me orientando, sempre me fortalecendo. Agora a decisão de ser cheio do Espírito cabe a mim. Cabe a mim. Se eu for cheio, eu vou vencer. E essas batalhas da vida não vão tirar o meu foco. Não vão tirar o meu foco. Eu já vi, queridos, situações muito complicadas sobre a minha vida. Eu já cheguei a gritar, a dizer para o Senhor: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho direção para esse momento da minha vida. Só o Senhor para me dar vitória. E a única coisa que eu pude fazer é deitar e dormir, descansar, esperando o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. E de repente as coisas mudarem, e o Senhor falar: o meu Espírito é sobre a sua vida. Seja direcionado pelo Espírito Santo, meu irmão. Não basta se contentar com um pouquinho de água. Não basta. Você precisa ser cheio. Cheio. Transbordante. Para que o Espírito Santo de Deus habite literalmente sobre a sua vida. E a glória de Deus seja manifestada. Amém, queridos? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. Descanso a mim, teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantarás a ti, Senhor.
de gratidão por seu amor. Sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar.